Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa sessão ordinária. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham através da Rádio Líder e das redes sociais. E, em nome da dona Maria e do seu Chiquinho, que estão aqui presentes na nossa sessão de hoje, eu quero cumprimentar os demais que estão aqui. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o trecho bíblico e, em seguida, a oração que Jesus nos ensinou. Salmo 100. Senhor, terra inteira, aclame o Senhor. Sirva ao Senhor com alegria e vá até Ele com gritos jubilosos. Saiba que somente o Senhor é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo e ovelhas do seu rebanho. Entrem por suas portas dando graças, com cantos de louvor em seus átrios. Celebrem a Ele e bendigam o seu nome. Sim, o Senhor é bom. O seu amor é para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária da 19ª sessão legislativa de 2023, da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Vianópolis. Aos 5 dias do mês de setembro de 2023, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vianópolis, precisamente às 19 horas, no Salão Nobre da mesma, sob a presidência da vereadora Maria José Barbosa dos Santos e com a presença dos edis Valquíria Rodrigues de Paula, vice-presidente, Elionaldo de Jesus, primeiro secretário, Edson Soares de Carvalho, segundo secretário, Cleidson Augusto Gonçalves Mascarenhas, José Barçanufo Rodrigues, Maria Badia de Castro Souza, Rildo Batista de Souza e Valmir João Furman. A hora regimental constatando quórum, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão, solicitando ao secretário que fizesse a leitura de um trecho bíblico. A seguir foi feita a oração do Pai Nosso. Em ato contínuo, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada e em seguida assinada. Dando início à pauta da presente sessão, a senhora presidente perguntou aos membros da Comissão de Justiça e Redação se haviam liberado o projeto de decreto legislativo número 212, que concede título cidadão vianopolino ao senhor Rony Edson de Oliveira e dá outras providências, que se encontrava em estudo para emissão de parecer. Os membros da comissão comunicaram que sim, sendo o parecer posto em discussão, ficando aprovado. E posta a matéria em primeira discussão, o autor da mesma, o vereador Elionaldo de Jesus, falou sobre os motivos que o levaram a apresentá-la nesta casa. Posto o projeto de decreto legislativo número 212 em primeira votação, ficou aprovado. Dando continuidade à pauta da presente sessão, foi apresentado, de autoria da vereadora Maria Badia de Castro Souza, o projeto de decreto legislativo número 213, que concede título cidadã vianopolina à senhora Juliana Vitor de Freitas e dá outras providências. Após a apresentação da matéria, a mesma ficou distribuída à Comissão de Justiça e Redação para estudo e emissão de parecer no prazo regimental. Os projetos de leis números 17, que dispõem sobre a Lei Orçamentária Anual LOA do município de Vianópolis para o exercício de 2024 e dá outras providências, 18, que altera o PPA, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências, e 19, que altera a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 e dá outras providências, permaneceram em estudo pelas comissões para emissão de pareceres no prazo regimental. A seguir foi apresentado o projeto de lei número 20, que dispõe sobre o desmembramento e desafetação com redestinação de áreas urbanas e dá outras providências. Após a apresentação da matéria, a mesma ficou distribuída às comissões Justiça e Redação, Meio Ambiente, Juventude e Lazer
e obras e serviços públicos e outras atividades, para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Antes de encerrar a presente sessão, a senhora presidente parabenizou, em nome desta casa, o vereador Rildo Batista de Souza, pela passagem de seu aniversário no dia 10, rogando a Deus que o proteja sempre junto à sua família e que seus objetivos sejam alcançados. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual originou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme será assinada, agradecendo a presença de todos. Os pronunciamentos feitos nesta sessão estão gravados na íntegra no áudio da mesma. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vianópolis, aos 12 dias do mês de setembro de 2023. Coloca a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Os que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Portanto, está aprovada a ata da sessão anterior. Daremos início, nesse instante, à pauta da presente sessão. Sessão ordinária do dia 19/9/2023. Número de ordem 001, projeto de lei 021 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão administrativa de uso de área pública e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Boa noite. Ofício número 172/2023, Vianópolis, Goiás, 19 de setembro de 2023. Senhora presidente, senhores vereadores, submetendo a consideração da Augusta Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, para fim de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 021/2023, no anexo que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão administrativa do uso da área pública e da outras providências. Nada mais havendo a tratar no momento, na oportunidade, reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Samuel dos Reis Coutrinho, prefeito. Justificativa. Senhora presidente, submetendo a consideração da Casa Legislativa, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendido os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei número 021/2023, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão administrativa do uso da área pública e da outras providências. Tal projeto de lei se faz necessário para que o ACAID possa outorgar concessão administrativa do uso da área pública. Tal autorização engloba uma atividade e utilidade pública de maior vulto, pois tem como finalidade principal incentivar o lazer e o esportes, bem como a geração de empregos nesta municipalidade. Na certeza que os novos edis desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicitamos a Vossa Excelência em prestar a preciosa colaboração no seu encaminhamento, em caráter de urgência urgentíssima, tendo em vista a importância da matéria para apreciação e aprovação. Gabinete do Prefeito do município de Vianópolis, Goiás, aos 19 de setembro de 2023. Samuel dos Reis Coutrinho, prefeito. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída à Comissão de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e outras atividades e Finanças e Orçamento para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Matéria de tramitação normal. 02, Projeto de Lei Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 212/2023. Concede título de cidadã vianopolina à senhora Juliana Vitor de Freitas. Autora, vereadora Maria Abadia de Castro e Souza. Pergunta à Comissão de Justiça e Redação se emitiu o seu parecer. A Comissão de Justiça e Redação tem seu parecer favorável, senhor presidente. Coloco o parecer em discussão. Coloco o mesmo em votação. Pela ordem, vereador Cleison Augusto.
Aprovado. Vereador João Furlan. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. A seguir, coloco o projeto de decreto legislativo em primeira discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora. Quero aqui cumprimentar os nobres colegas vereadores. Cumprimento aqui o ex-vereador Kleber, atual secretário da Educação. Viu? Seja bem-vindo. Vem mais vezes. Cumprimento os demais que estão presentes aqui nesta casa, em nome da Maria e do seu Chiquinho. A Darly, né, Darly? A Darly sempre presente aqui conosco, nos ajudando. Senhora presidente, eu decidi dar esse título cidadão, né, para a Juliana, devido ao belíssimo trabalho, né, que ela prestou em nosso município, né, como secretária da Saúde, como todos sabem, né, no mandato, os 2 mandatos do ICI, e acho que 1 ano e pouco, né, do Samuel, e o trabalho que ela fez também diante desse caos que nós passamos, né, que foi a pandemia. Então, foi assim, um belíssimo trabalho. E como ela não é veonopolina, né, todos sabem, ela é natural de Silvânia, e decidi, então, dar esse título para ela, e ela ficou muito feliz no dia que eu liguei para ela. Então, conto aqui com a presença de todos os meus colegas para aprovação desse título. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra, vereador. Eu quero cumprimentar a vereadora Maria Badia pela iniciativa e dizer que fico muito feliz em poder votar esse decreto de título de cidadão como um reconhecimento ao excelente trabalho que a Juliana fez à frente da Secretaria de Saúde, a excelente profissional que ela é, e a excelente pessoa também. Nós estamos podendo homenageá-la tanto pelas suas qualidades técnicas, quanto também pelas suas qualidades pessoais. E demonstrou ter carinho por Vianópolis e pela população, mantendo-se firme em todos os momentos, de um momento, digo que dos mais difíceis que a saúde pública passou nos últimos anos, que foi na pandemia. Então, a Juliana esteve à frente, juntamente com toda a sua equipe, num momento muito delicado, e demonstrou ter sensibilidade com as pessoas, o seu lado humano, técnico, político, enfim, é uma pessoa que merece o nosso respeito e merece o reconhecimento do Poder Legislativo, tornando-a de direito, porque de fato ela já é uma vianopolina, mas tornando-a por direito agora cidadã vianopolina. Parabéns, Maria Badia, e fico feliz em votar esse título de cidadão. Obrigado. Coloco mesmo em votação. Vereador Cleiton Augusto. Aprovado. Vereador João Furlan. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Número de ordem 03, projeto de lei 017/2023. Dispõe sobre a lei orçamentária anual LOA do município de Vianópolis para o exercício de 2024 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Esta matéria permanecerá em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. 04, projeto de lei 018/2023, altera o PPA, Plano Plurianual, para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Esta matéria permanecerá em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. Número de ordem 05, projeto de lei 019/2023, altera a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício de 2024 e dá outras providências.
Autor, Poder Executivo Municipal. Esta matéria permanecerá em estudo pelas comissões para emissão de pareceres. 06, Projeto de Lei 020 de 2023, dispõe sobre o desmembramento e desafetação com redestinação de áreas urbanas e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Comunico aos demais pares que foi emitido parecer pela assessoria jurídica atestando a legalidade e a constitucionalidade desta matéria. Pergunta às comissões de Justiça e Redação, Meio Ambiente, Juventude e Lazer, e Obras, Serviços Públicos e outras atividades e emitir os seus pareceres. Comissão de Justiça e Redação, senhor presidente, tem o parecer favorável. A Comissão de Meio Ambiente, Juventude e Lazer também dá o seu parecer favorável, senhor presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades também deu parecer favorável. Coloco os pareceres em discussão. Coloco os mesmos em votação. Vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador João Furlan. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. A seguir, coloco o projeto de lei número 020/2023 em primeira discussão. Senhora presidente, só para deixar registrado do que se trata esse projeto, que nada mais é do que desmembrar e desafetar a área verde na localidade que liga o setor Jardim Europa, Umbelino, ao setor Blase, para viabilizar a construção da rua que vai dar acesso a esses dois bairros. Então é uma questão burocrática e legal, visto que aquelas imediações da nascente do Santa Rita, ela é afetada com diversas áreas verdes. E esse projeto vem para desafetar e redimensionar essa área verde para outro local, para possibilitar a abertura das ruas. Só para deixar essa observação para quem acompanha a sessão ter a informação do que se trata esse projeto. Obrigado. Coloco o mesmo em primeira votação. Vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador João Furlan. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Número 07, Projeto de Lei 022/2023, dispõe sobre a concessão da revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do Poder Legislativo do município de Vianópolis, Goiás, e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Ofício número 177/2023, Vianópolis, Goiás, 19 de setembro de 2023. Senhora presidente, senhores vereadores, submetendo à consideração da Augusta Câmara Municipal de Vianópolis, Goiás, para o fim de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o projeto de lei número 022/2023, em anexo que dispõe sobre a concessão e revisão geral anual do subsídio dos vereadores do Poder Legislativo do município de Vianópolis e da outras providências. Nada mais havendo a tratar no momento, na oportunidade, reiteramos elevada estima e consideração. Atenciosamente, Samuel do Reis Coutrinho, prefeito. Justificativa. Senhora presidente, senhores vereadores, submetendo a consideração desta Casa Legislativa para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos regimentais e legais que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei número 022/2023, que
dispõe sobre a concessão de revisão geral anual dos subsídios dos vereadores do Poder Legislativo do município de Vianópolis e da outras providências. O projeto de lei, pelo próprio conteúdo, se justifica, visto que trata-se de revisão geral anual do subsídio dos vereadores do Poder Legislativo do município de Vianópolis, em conformidade com o dispositivo do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual, sem destinação de índices. Na certeza de que os novos edis desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicitamos a Vossa Excelência em prestar a sua preciosa colaboração no seu encaminhamento, tendo em vista a importância da matéria para apreciação e aprovação. Gabinete do Prefeito Municipal de Vianópolis, Goiás, aos 19 dias do mês de setembro de 2023. Samuel dos Reis Coutrinho, Prefeito. Após a sua apresentação, a mesma fica distribuída às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos para estudo e emissão de pareceres no prazo regimental. Número 008, moção. Manifesta apoio ao Congresso Nacional. É autor todos os vereadores. Solicito que seja feita a leitura desta matéria. Moção número 003/2023. A par de respeitosamente cumprimentá-lo, vimos na oportunidade externar através dessa moção o apoio ao Congresso Nacional em face de tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e publicadas das competências do Poder Legislativo e de enviar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Os vereadores, no uso das suas atribuições legais e na forma regimental, requerem o envio do expediente aos gabinetes dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo vianopolino, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo de legiferante, além da defesa do princípio republicano da superação dos poderes e do sistema de freios contrapesos consagrados no texto constitucional. Esta moção é motivada pelo tentame de legislar por vias judiciais matéria a respeito de prática de aborto, conforme aprecita a ADPF número 442. A aquisição do descumprimento do preceito fundamental apresentado ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a irrecepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal. Dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal Brasileira. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, não somente propõe a legalização do aborto até 12 semanas, mas propõe a tese que ultrapassa este marco de 3 meses, visto que esta fundamentada no argumento de que não haverá como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto da pessoa só seria reconhecido após o nascimento com vida. E afirma ainda que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. O conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana, segundo os próprios ministros da Corte. O valor intrínseco, simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto da pessoa humana. Autonomia, isto é, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual, o valor comunitário e ainda, segundo o ministro da Corte, e na interseção entre a dignidade e a autonomia e a cidadania, que o sentido da existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preconceito absoluto
em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se assim, na própria tese, critérios alheios e ordênios jurídicos brasileiros em um relativismo tal que atinge a vida humana em geral e não apenas o dos nascituros. Esta moção ainda louva especialmente aos recém-manifestantes e excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a discriminação do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é única e legitimidade. Trata-se a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão de competência do Poder Legislativo. E deixar claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional, como único legitimado para legislar em todo aquilo que lhe é próprio e sua competência, especialmente acerca da sua matéria presente. No recurso extraordinário RS 635659, referente ao tema das drogas, e da DPF 442. Atinente ao tema de aborto, observando que dispõe a Constituição Federal, é lembrado, o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular de que reza o parágrafo 1 do artigo 1º da nossa atual Constituição, de poder emenear por meio de cujos representantes se exercer de quem, portanto, essa moção faz voz. População que, através de diversas pesquisas feitas, variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritária contrária ao aborto. Essa tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente ao tentar invadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar, e que há décadas barram esforços semelhantes, feitos no único fórum competente para discussão legislativa, o Congresso Nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova da nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades, conforme seguem. Senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, presidente do Senado, e ao deputado federal Arthur César Pereira de Lira, presidente da Câmara Municipal, da Câmara Federal. Coloca a moção em discussão. Senhora presidente, peço a palavra. Palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero cumprimentar a dona Maria das Graças, ex-vereadora, ex-secretária municipal, seu esposo, seu Francisco, e todos os demais que estão aqui, que são da comunidade católica, que vieram compartilhar conosco dessa indignação com essa atitude do Supremo de querer usurpar as atribuições do Poder Legislativo. Essa DPF 442, ela invade algo que é de competência legislativa. E o Supremo não pode legislar pelo simples fato, porque nós, membros do Legislativo, nós somos escolhidos pela população e suscetíveis ao clamor popular. E o Supremo não é suscetível ao clamor popular, nem escolhido pela população. Então, ele não representa o sentimento e as opiniões da maioria do povo brasileiro. Então, as funções da justiça são outras. E o Congresso Nacional, tenho certeza que na esmagadora maioria tem um pensamento divergente dessa questão relacionada ao aborto e também
a essa questão relacionada à posse de drogas. Então, é importante que os poderes constituídos, o poder legislativo, desde as câmaras até o Congresso, Câmara Federal e Senado, se posicionem e tragam para si a responsabilidade e o poder político, para que faça valer a vontade e a opinião da população. Nós vivemos numa democracia, tem quem defende o aborto, tem quem defende a liberação do uso de drogas, não tem problema, é o debate que existe na democracia. Mas a democracia vai assegurar que eles têm a opinião deles, mas que a maioria, que vai ter uma opinião diferente, e vai exercer essa opinião através do voto, elegendo seus representantes para que isso ocorra no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores. Então, resumindo, não é possível de maneira nenhuma o Supremo representar a população brasileira dando decisão que vem totalmente contra o que a população pensa e contra o que o Congresso também pensa. Teve que o presidente do Congresso Nacional propor uma emenda constitucional que vai de encontro com a posição do Supremo referente às drogas. Então, eu quero dizer que, na condição de cristão, com a formação religiosa que a gente tem, naturalmente, eu sou contra o aborto. E mais contra ainda essa invasão do Supremo no Poder Legislativo, legislando. À medida que chega esse tipo de causa, deveria ser declarada prejudicada ou que não tem competência para isso, porque não dá para legislar de um assunto que está na Constituição, no artigo 5º, que todos têm direito à vida, está na Constituição Federal. Para essas pessoas, um feto ainda não é considerado vida, mas para nós que entendemos a origem da vida, nós sabemos que lá desde os primeiros dias a gente deve considerar que ali existe uma vida e existe uma vontade de Deus para que isso ocorra. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora. Quero aqui mais uma vez cumprimentar todos aqui presentes, que eu sei que a maioria está aqui, por esta moção, secretária Darly. E o que me indigna mais, senhora presidente, é saber que partiu de uma mulher, dona Maria? Partiu de uma mulher, não sei se ela é mãe, não a conheço ela como ministra da Suprema Corte, mas não sei, mas com certeza teve família, é tia, alguma coisa, tenho certeza que ela é. Então, ela fez ela liberou para julgamento no STF esta ação. Até 12 meses, dona Maria, nós sabemos que, acho que praticamente 3 meses, a criança está bem informada. 12 semanas, Então, assim, eu me indigno por ter partido de uma mulher nesta ação. Então, assim, como cristã também, como bem colocou o vereador Cleidson, eu defendo esta causa. E a gente vê dar muitas manifestações, até mesmo de médicos. Eu já estou acompanhando aqui alguns médicos se manifestando contra esta ação. Pediatras que trabalham com criança, eu tenho aqui vários vídeos manifestando, indignada com esta ação da Suprema Corte. Então, sim, eu quero aqui até me expressar, senhora presidente, a minha indignação com a Suprema Corte, ultimamente, não está representando a população brasileira. Eu acho que tem pautas muito mais importantes para eles votarem a favor da população do que essas pautas de aborto, de liberação de drogas, porque nós sabemos que a droga só não traz benefício, só traz destruição para as famílias. Todos que sabem, conhecem, se não tem alguém na família, mas conhece alguém que tem alguém na família, que é usuário, sabe o sofrimento que é, presidente, como a gente estava comentando aqui terça-feira passada, a respeito de algumas pessoas aqui em Vianópolis, que nós sabemos. Eu, como conselheira tutelar que fui, trabalhei
dali com pessoas, né, adolescentes que eram usuários, a família era um sofrimento, um transtorno terrível que a família passa. Tem pessoas, né, da minha família, não é daqui de Vianópolis, mas parentes que são usuários, a família tem um sofrimento terrível, sempre internando, né, gastando, que é um transtorno. Então, ou seja, não é uma pauta que traz benefício para a população, para a família. Então, sim, aqui muito me indigna essas pautas que a Suprema Corte nossa está preocupada em votar, sendo que tem coisa muito mais importante para eles se preocuparem, que vai trazer benefício para toda a população do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Palavra, senhora presidente. Palavra, vereador. Quero cumprimentar aqui, em primeiro lugar, a ex-vereadora, dona Maria do Chiquim, e os demais que fazem parte aqui hoje dessa sessão, e deixar aqui, registrado nessa casa, que eu fico indignado de hoje ver nosso país da situação que anda. Antes de eu falar aqui sobre esses projetos, eu quero parabenizar vocês que vieram aqui hoje prestar aqui a solenidade de saber que hoje vai entrar esse projeto aqui na Câmara, que para muitos aí fora, eles não estão nem aí se o que vai ser votado aqui vale de alguma coisa, não estão preocupados. Então, eu quero parabenizar vocês que vieram aqui, porque isso mostra que vocês são cristãos, que vocês são as pessoas que servem a Deus na terra. Porque quem serve a Deus na terra jamais é favorável a uma imundícia dessa. Porque isso, para mim, é um projeto satânico. Porque isso não é de Deus. Porque a vida provém de Deus. Se uma criança dentro da barriga da mãe com 12 semanas já é uma vida. Então, quem somos nós para poder ter o direito de tirar essa vida? O direito de tirar a vida, só Deus tem ele. Então, parabenizo vocês por ter vindo aqui e deixo aqui a minha indignação sobre essa mulher que abriu esse espaço aí para que o Satanás tenha o poder de colocar o bico dele nessa situação. Porque eu acredito que a maioria são pessoas de bem, são pessoas cristãos que servem a Deus, que jamais vai deixar que isso aconteça no nosso país. Fica a minha indignação aqui e o meu apoio à Câmara, meu apoio ao Senado, porque jamais isso pode ser feito no nosso Brasil, porque, como o vereador Cleidinho falou, isso tem que ser em votação, não aqueles meia dúzia de desocupados lá, que não tem o que fazer, que hoje só faz lambança no nosso país. Eu falo isso na frente deles, se fosse preciso eu falar. Eles só estão fazendo lambança no nosso país. Nosso país vai caminhando por um lado que eu acho que cumpre o que está escrito na Bíblia, que no final dos tempos o demônio ia tomar conta da terra. Então eu acho que está cumprindo o que está escrito na Bíblia. Porque hoje o nosso país vai caminhando por um lado tão difícil que jamais o povo brasileiro sabe o que vai acontecer daqui mais 3, 4 anos. Pode ter certeza que coisa boa não vem. Porque a gente vê hoje a maioria daquele Supremo ali preocupado com o quê? Com políticas passadas, não preocupa com as políticas públicas, as políticas de fazer que o povo saia da miséria, que o povo saia da fome. Jamais eles estão lá preocupados com isso. Eles estão preocupados com políticas passadas e que virou hoje, a política hoje virou um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa por outro. Uns falam à direita, outros falam à esquerda. Eu acho que não existe isso dentro da política brasileira. Eu acho que eles tinham que estar lá pensando na melhoria do nosso Brasil, na melhoria do nosso povo brasileiro, que hoje em dia, eu posso dizer para vocês, a fome está só aumentando no nosso país. Eles não estão lá preocupados com isso, não. Estão preocupados em fazer leis que o Satanás possa comandar o país, que é as drogas, que é o aborto. Então, jamais eu vou ser favorável a uma lei satânica dessa. Muito obrigado. Coloco a moção em votação. Vereador Cleidson Augusto. Aprovado. Vereador João Furla. Aprovado. Vereador Edson Soares. Aprovado. Vereador Leonardo de Jesus. Aprovado. Vereador José Barçanufo. Aprovado. Vereador Rildo Batista. Aprovado. Vereadora Maria Badia. Aprovado. Portanto, aprovada a moção.
a favor da vida. Solicito à secretária que encaminhe a moção via e-mail ao presidente do Senado Federal e ao presidente da Câmara dos Deputados. Amém. Antes de dar início à lista de oradores, eu quero convidar o nosso secretário Kleber para compor a mesa. Bem-vindo, Kleber. O Kleber compôs a mesa, ele vai fazer alguns esclarecimentos sobre um requerimento do vereador Cleidson Augusto Gonçalves, que veio à sessão passada, né? Então, estamos aqui. Kleber, você pode a palavra, por favor. Boa noite a todos. Em nome aqui da presidente Maria José, cumprimento os demais edis dessa casa, aqui em nome da Darlene, né, a Débora, cumprimento os demais presentes e a todos os ouvintes da Rádio Líder, né, presentes. Aqui o Cleidson, o vereador Cleidson, né, me fez um convite para trazer aqui esclarecimentos de como está o andamento das vagas. É isso, Cleidson? Senhor presidente, se o senhor me permitir, eu quero... eu fiz algumas perguntas que acho que fica até mais fácil para o nosso raciocínio, né? E depois o senhor vai complementando da forma então, que o senhor... Tá bom, né, secretário? Tá bom. Tranquilo. Eu também trouxe aqui alguns dados, às vezes, as suas perguntas. Os seus dados aí já está até na... não então fica redundante. Já vai me respondendo, fica até mais fácil. Até pro... Primeiro, eu quero agradecer, senhora presidente, o secretário Kleber, ex-vereador, que foi colega de Câmara também, de 2013 a 2016. Nós já temos aí uma longa trajetória participando de eleições e trabalhando junto. Agradeço, Kleber, por vir prestar algumas informações que eu acho que é importante para essa casa, que também é cobrada, e também para a comunidade em relação às políticas públicas que estão sendo desenvolvidas e que serão desenvolvidas também. Quero cumprimentar novamente a todos que estão aqui presentes, o servidor municipal Hernandes, conhecido como China, né? Muito obrigado, China. E, Kleber, eu fiz algumas perguntas, são poucas, mas assim, são baseadas naquilo que tem sido questionado para mim e que me motivou a fazer o convite para vir aqui. São perguntas formais, até parece que algumas delas eu tenho até a resposta, mas é só para poder formalizar aqui o nosso diálogo, né? Certo. A primeira delas, secretário, certamente o senhor tem conhecimento da demanda de vagas, né, de crianças, né, aguardando vagas na creche. O senhor tem conhecimento de quantas crianças estão na fila de espera? Nobre Edil, Cleidson. Aqui, eu tive aqui o ano passado, no primeiro ano, né? A gente teve aí, assumiu o cargo dentro de uma pandemia, né? E as nossas unidades escolares todas fechadas. E a gente sabia que seria realmente assim. A gente teria um número assustador, porque a gente até levou e trouxe essa casa, né? Naquele momento, a gente fez uma enquete para a gente saber o tamanho da demanda naquele momento. E a gente todos somos sabedores, a gente teve aí uma situação de uma novela referente àquela unidade escolar que hoje se encontra, graças a Deus, servindo a toda a população, graças aí
ao empenho de muitos de nós que na época eram vereadores, nosso prefeito Isiquinã, né, que através de recursos próprios conseguiu terminar aquela unidade escolar. Então, friso isso porque estive há 2 semanas agora junto ao ministro da Educação, onde ele veio trazer 103 milhões para o estado de Goiás para obras que estão aí inacabadas. E esta nossa também seria uma se não tivesse aí, né, o zelo de todos nós de saber que aquilo ali era realmente algo de suma importância, né, para a nossa sociedade. Então, assim, o que acontece sobre essa questão? A gente, quando assumiu, a gente não tinha nada que pudesse regularizar essa questão das vagas. Até trouxe para essa casa, a gente criou, e eu trouxe, depois vou deixar aqui com a Zezé, uma portaria que a gente pudesse realmente avaliar e ser bastante criteriosos. A gente entende que hoje é direito de todas as crianças, seja ela independente de cor, de raça, de recursos sociais, é direito de todos. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente não dá conta de atender a essa demanda, né? Então, a gente criou justamente essa portaria para que a gente pudesse atender realmente pessoas que pudessem, e se encontram em situação de vulnerabilidade social. Com o tempo, o que acontece? Foram aparecendo, né, graças a Deus aí, com o resultado positivo dessa vacina, né, que deu certo. A gente viveu momentos assustadores. E a CEMEI, né, ela é um ambiente onde se tem muito o toque, muito colo, e isso as mães tiveram um certo receio de imediato, assim que a gente começou os trabalhos naquela unidade escolar, de enviarem os seus filhos. A gente viu que, a gente pressentiu isso, tanto que, quando a gente viu que a vacina realmente foi tornando a nossa vida a uma vida normal, a gente viu essa demanda crescendo. E aí foi chegando a um ponto que realmente a gente foi assim, acertamos com essa portaria, porque senão eu acredito que a gente estaria cometendo, às vezes, algumas injustiças, porque foi feito em comum acordo, principalmente com a promotoria, porque na época o doutor Lucas ele falou assim: Kleber, isso aqui foi importante demais, porque a gente tinha denúncias direto, aqui a gente tinha que notificar, né, na época, o secretário, porque existia o tal do jeitinho. Ah, vou dar um jeitinho para mim, um jeitinho ali. Então, eu hoje, graças a Deus, eu durmo e coloco a minha cabeça no travesseiro tranquila, como eu sigo realmente o que essa portaria está aqui. Lá hoje, a gente tem uma demanda, e vou ser bem exato, se você hoje procurar amanhã de manhã, qualquer um de vocês estiverem lá na CEMEI, são de 102 crianças hoje. Então, 102 crianças. Tá? Então, assim, eu não tenho aqui que negar números, porque a gente tem que ser transparente. A gente assume e nós não estamos aqui brincando, né? A gente sabe das dificuldades, elas estão aí em todos os lados. Então, lá é dividido em 4 séries, né? 4 etapas. Nós temos lá o berçário 1, o berçário 2, o maternal 1 e o maternal 2. E as 2 turmas que eu tenho aí, realmente, uma demanda muito grande, de maternal 1, berçário 1, berçário 2 e maternal 2. No maternal 1 eu só tenho 3 crianças hoje numa fila de espera. A gente queria que não tivesse nada, né? Então, assim, não estou respondendo aqui, às vezes eu estou atropelando as outras perguntas. Então, assim, eu acho que eu respondi o senhor ao quantitativo aí de 102 crianças. E dentro dessa resposta, que existe 102, a gente também percebe também que foi iniciada uma construção de salas para ampliação. O senhor confirma que realmente está construindo lá salas para ampliação, né? Quantas vagas serão disponibilizadas com essa construção de salas? O senhor tem essa informação? Cleidson, essa questão ainda a gente
a gente vai ver conforme a obra, porque assim, a gente está seguindo as normas dos padrões do FNDE da construção. Até esqueci de frisar, né, a gente tem essa demanda hoje de 102, lembrando que aquela instituição hoje ela foi feita dentro da legalidade de acolhermos 112 crianças. E hoje nós estamos acolhendo 155 crianças. Então, assim, a gente tem feito e atendido com a cooperação dos meus servidores. A gente sabia que ia ter essa necessidade. Então, hoje tem até uma demanda muito grande com relação ao aumento dos funcionários. Hoje eu tenho 78 funcionários dentro daquela instituição, para que a gente possa atender esse quantitativo de 155 crianças. Então, assim, nós temos lá hoje essa construção que foi iniciada, a gente correu aí para poder entender que todo dia eu recebo, às vezes, a visita na nossa secretaria de um pai que chega lá num desespero enorme. Às vezes chora, e assim, mexe com o psicológico da gente, a gente que sabe, passou por dificuldade na vida, sabe tanto que é difícil. Mas, infelizmente, eu falo para ela, tem muitos trâmites que é diferente. Uma construção que a gente tem um recurso, a gente vai lá, constrói, arruma o pedreiro, faz um mutirão e a gente acerta. Já no poder público, não, existem várias exigências e algumas situações que não nos permitiu dar sequência. Mas, assim, um número que eu acredito que a gente consiga atender com essas 3 salas, com mais ou menos a metade dessa demanda. Eu tenho lá hoje uma sala que está sendo ocupada por recursos, que eu penso em poder desativá-la com a construção de um depósito, que eu possa estar liberando essa outra sala para que a gente possa ainda atender um número maior. Mas isso a gente vai depender de recursos. E até na sua fala, o senhor até já me respondeu, porque eu fiz algumas visitas e constatei que a obra iniciou e foi paralisada. Então, eu queria, diante disso, perguntar ao senhor por qual motivo que a obra está paralisada. Ali, na verdade, Cleiton, a gente teve assim, a gente às vezes naquela pressa de ver o sofrimento e é uma demanda muito grande, a gente iniciou porque a gente vai ter um recurso que vai ser utilizado através do CMDCA. Um projeto que realmente veio, um recurso que eu falo assim, sempre falo que nessa balança, nessa triângulo orçamentária, a gente vê aí vocês falando dessas mudanças hoje de governo, a gente sabe que quem produz os recursos é o município. Nós moramos no município. E quem precisa do dinheiro é o município. Então, aí a gente sabe que hoje a gente vai criando mecanismos para que a gente possa gerar recursos para que a gente possa atender essas demandas. Então, lá hoje a gente correu para uma situação, mas por conta de ser usado um recurso de uma forma, não poderia bater com o que estava no projeto. Então, constaria ali uma certa irregularidade. Então, infelizmente, tivemos que parar para não sofrer aí uma punição. Então, eu quero deixar bem claro que não é por vontade, igual eu falo para as pessoas, não é tão simples a imaginar que a gente simplesmente pode pegar ali um cimento, uma areia, um tijolo e levantar uma parede. O nosso sistema é bastante delicado. Então, a obra lá, ela tem um projeto que já foi feito, foi licitado, está guardando a questão de recurso, então. Na verdade, a gente adequou agora, a gente até trouxe aqui para mostrar para vocês, depois quero deixar aqui para vocês. O recurso está tudo pronto. Então, assim, se Deus quiser agora, a gente vai retomar e não vai ter mais aí o empecilho de travar aquilo ali e realmente poder atender esse sofrimento aí, que eu falo mesmo, não é só de, às vezes, uma criança que está faltando na creche, mas, às vezes, de um empresário lá fora, que a gente vê que não está fácil hoje arrumar um funcionário, e aí ele fala assim, Kleber, agora que eu consegui arrumar um funcionário bom para mim, mas ela precisa de uma vaga lá na CEMEI. Acredito que vocês também devem ter já sido abordado aí com esse questionamento, e eu estou sendo bem transparente porque é o que eu ouço, e às vezes tem pessoas aí que às vezes está pagando e pagando caro para uma pessoa olhar, tenho certeza que também chegou, e eu tenho certeza que é a mesma demanda que chega para mim, chegam para vocês,
né? E assim, é de cortar o coração tem hora, né? Sim, a gente sabe da dificuldade orçamentária que tem em relação, por exemplo, ao material humano, né, mão de obra e servidores, mas eu não poderia deixar de fazer esse questionamento também, se existe a viabilidade, ou se não existe, ou por que não considerar a possibilidade de adequar uma estrutura que já existe, como é o caso da antiga creche, e abrir outra unidade. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que eu tenho convicção que o senhor ouve essa pergunta muito também, mas eu gostaria que a gente pudesse tratar dela aqui também na Câmara. Não, realmente, Cleiton, eu também já fui abordado, às vezes, muitas outras pessoas que realmente falam, por que não reabilitar aquele espaço? Aquele espaço, na verdade, o prefeito tinha até um outro projeto, que era um projeto de um centro administrativo, que a gente pudesse sair de aluguéis, assim como tem hoje a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e outros departamentos que ainda pagam um aluguel, né? Então, infelizmente, igual eu falo, os recursos para o município ficam cada vez menores, né? Nós temos hoje um projeto pronto para aquilo ali, e aí eu falo para você que foi eu quem ajudou a fazer a mudança da transferência dos móveis, de tudo daquela CMEI para de baixo. Quando você tira os móveis daquele lugar, é que você vai ver o tamanho de um local insalubre, nas condições de uma criança ficar ali. Então, assim, para a adequação que seria feita, para manter aquele ambiente de forma saudável, para poder acolher, são custos que realmente a gente fala que não teria, não faz jus ao que seria gasto para mexer, né? Já que existiria um projeto pronto para um centro administrativo. Então, o que a gente fez? Eu vou complementar aqui. Diante dessas situações do governo federal, que agora que ele foi conseguir liberar para essas obras inacabadas, inclusive, a nossa CMEI, mesmo tendo ela terminada com recursos próprios, ela ficou lá ainda constando muito tempo como obra inacabada. A gente teve muito trabalho com laudos aí de engenheiros, né, visita do pessoal do FNDE, para que a gente pudesse realmente provar para eles que aquilo ali foi terminado com recurso próprio, né? E aí, a gente, em setembro do ano passado, conseguiu liberar, como vou falar aí, o CNPJ hoje, né, da Secretaria, né, do município, para que a gente pudesse fazer a inscrição de uma nova CMEI. Estive até junto ao deputado federal Rubens Ottoni, já que é base do governo, que ele pudesse realmente nos auxiliar, e ele foi muito franco. Gosto do Rubens Ottoni pela a sua franqueza nesse ponto, porque ele disse realmente que seriam primeiro terminadas as obras que estavam ainda inacabadas, né, dentro do estado de Goiás, e que a gente pudesse deixar na agulha, foi assim, com essas palavras, né, que ele me disse, que a gente pudesse deixar na agulha, preparado. Inclusive, eu estive aqui essa semana pedindo à Soraya que vocês tiveram um projeto também aqui da sede da Câmara, onde precisou fazer uma permuta no aumento de uma área por conta do projeto da Câmara. E consta justamente naquela área. A gente tem hoje, estou aqui com um projeto também, já da nova CMEI, né, dessa inscrição, tem o ID, eu tenho aqui hoje o ID da construção dessa outra CMEI, que vai atender praticamente 200 crianças, né? Então, eu tenho o ID dessa obra. Amanhã o Vinícius, que é o nosso engenheiro, ele tem que fazer o cadastro da parte dele e lançar todos esses projetos que a gente pegou aí. O projeto tem várias exigências, topografia, desenho disso, aquilo, outro, e serão inseridos e vai estar amanhã na agulha, como o deputado Rubens Ottoni colocou, só aguardando o aval, porque a gente sabe que é complicado, a gente sabe que é uma obra que demora anos. E foi baseando nisso que eu falo assim, a gente não está aqui parado, que a gente conhece o sofrimento do empresário, da mãe, da criança que precisa daquele espaço.
Então, assim, estamos aqui com essa situação legalizada e estamos aqui, graças a Deus, agora, resolvendo essa questão desse impasse que teve, para terminarmos aquelas salas, para a gente poder atender, pelo menos aí de 60% dessa demanda que a gente tem hoje. Então, a gente está aí trabalhando, quero deixar vocês aí bem a par disso, né? Que a hora que precisar, eu vou estar à disposição de vocês, né? Para poder atendê-los aqui e prestar qualquer esclarecimento. Porque o que eu faço para vocês, eu faço para qualquer um que chega lá me pedindo uma vaga naquele estabelecimento de ensino. E essa era a outra pergunta que eu ia fazer, se existe, então, um projeto, né? E está aí o projeto, o senhor já demonstrou, as providências estão sendo tomadas. É uma solução e uma perspectiva, a gente tem que ser realista para longo prazo, né? Porque, se Deus quiser, com essa aí não vai acontecer como foi com a anterior, que ficou 10 anos para concluir. Foi 20, Virgílio? Então fui 2008. Fui bonzinho na... Pois é muito tempo, né? Mas teve diversos problemas que a gente sabe, não vale a pena relembrar aqui, mas diversos problemas que atrapalharam. Mas a gente sabe realmente que a burocracia, o trâmite, o cadastramento, a liberação dos recursos, depois a edificação por etapas e pagamento, tudo é algo muito demorado. Que eu posso pedir, primeiro, novamente, agradecer ao senhor, Kleber, e que a gente deixa aqui novamente reafirmado é que essa construção de salas realmente é algo que vem para ajudar, para melhorar, e que, se essa perspectiva aí a longo prazo, nós temos que pensar em outra alternativa para que nós não possamos deixar esse número, que com certeza vai aumentar, zerar a fila. Eu sei que isso aí, eu não estou pedindo isso de maneira nenhuma, que eu sei que é muito difícil, né? Lugar nenhum é difícil encontrar algum lugar que a fila é zero, mas para que nós possamos atender o maior número de crianças possível, porque o senhor sabe muito bem, o senhor é professor, é secretário, que a creche hoje ela faz parte da educação e é o direito da criança também o acesso à educação infantil. Eu fico feliz de saber que está trabalhando e a nossa intenção aqui é isso, de ouvir o que está acontecendo e a Câmara, no que puder, contribuir e ajudar para que os resultados aconteçam, né? Que o maior beneficiado é a população e diversas mães aí que precisam de colocar os seus filhos, matriculá-los para trabalhar. E tem uma questão social que é muito importante também, que a gente ouve muito essa questão, a crítica, em relação a algumas mães que às vezes nem trabalham e colocam a criança lá. Mas eu tenho uma visão sobre isso, porque infelizmente nós sabemos que existem várias famílias que são desestruturadas. E a creche ela vem até para dar essa proteção social para essa criança, que vai estar durante o dia todo com assistência adequada, com alimentação adequada, com os cuidados adequados. É uma proteção para essa criança, talvez que não tenha isso em casa, no seu lar. Por isso, eu friso a grande importância que é a educação infantil no CEMEIS, porque ele dá uma proteção social muito importante para essas crianças que não têm essa possibilidade em casa. Obrigado, Kleber, eu estou satisfeito com as suas respostas, mas que nós possamos aí cobrar também do prefeito, que eu sei que o senhor também depende do trabalho do Poder Executivo para que possa viabilizar esses recursos. O ano já está terminando, com o próximo ano já tem mais demanda de vagas, então ele tem que ser concluído, porque a demanda para o senhor nunca vai, senão nunca vai diminuir, sempre vai ficar de 100 para cima. Obrigado. Cleiton, eu até vou abrir fora, mas o assunto é sério, mas a gente brinca até, fala assim, 4 dias de carnaval, aparece muita criança por aí. 2 anos de pandemia, de fica em casa, o resultado a gente esperava.
Mas é brincadeiras à parte, o assunto ele é sério. Mas, assim, esse questionamento que você mencionou agora, por último, as pessoas falam assim, mas tem mães lá que hoje não trabalham e deixam o filho lá. Eu lamento, infelizmente, igual você está falando, existe o lado positivo, existe o lado negativo, né? Existe uma balança em cima disso tudo, mas, assim, não é todo mundo que tem a mesma consciência, infelizmente, né? Existe o esperto em todo quanto é lugar. E aí a gente sempre toma um cuidado, porque a gente, dentro dessa portaria, a gente tem uma comissão, que às vezes a pessoa fala, mas é o Kleber que resolve isso. Não, não é o Kleber. O Kleber, às vezes, eu estou lá como chefe de uma pasta, né? Mas eu tenho uma comissão por uma assistente social, tem pessoas que a gente vai analisar, se preciso for, e principalmente nessas novas vagas, a gente vai tomar um cuidado ainda muito maior, porque depois que a criança ela é matriculada, existe uma lei que dá a ela um direito adquirido, certo? Então, assim, vou realmente ser bastante criterioso, porque a gente sabe das lamentações de pessoas que realmente querem levar o pão para dentro de casa, e às vezes uma pessoa que, infelizmente, usurpa isso, né, por ser de desperteza, né, e não vê essa situação e acaba ocupando a vaga daquele que realmente precisava trabalhar para levar ali um recurso para dentro de casa, o pão para dentro de casa. Então, assim, a gente sabe o quanto que é difícil, porque você quer esse apoio, inclusive, de todos vocês, esse entendimento, que a gente possa ser criterioso, acompanhar, porque eu falo, não é eu que vou tomar decisão sozinho. Eu só quero colocar a minha cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, que eu não estou ali dando jeitinho, a gente está ali cumprindo o que é realmente uma portaria, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu já fiz isso, tem mais de ano que eu fiz lá, mas ela é renovada a cada ano. Ela tem uma duração de 12 meses, e aí tudo é avaliado, porque assim, a questão social, a questão de vulnerabilidade, a gente sabe. E as pessoas, infelizmente, vão colocar filho no mundo e achar que o poder público ele é obrigado a cuidar dessa criança. Infelizmente, a gente vai chegar a um ponto que quem produz, quem paga, não vai dar conta de quem não produz. As pessoas vão ter que pensar direitinho. Vão ter que pensar. Eu falo mesmo, até brinco, esses dias nós tivemos aí com um encontro com a Rosinha Caiado, nós tivemos lá com um pacto infantil, em falar de família acolhedora, vão criando outros recursos, né, para poder realmente sanar essa situação que você falou. Às vezes nós temos várias crianças em risco, porque a gente tem aí hoje famílias desestruturadas, e vai colocando aí meia dúzia de filhos no mundo, que você vai se deparar e você fala assim, meu Deus, a probabilidade dessa criança ter aí uma condição de família desestruturada é muito grande, porque ela não tem base, né? Mas assim, eu vou terminar a minha fala aqui, dizer que eu estou à disposição. Queria deixar para o senhor que, a princípio, eu até falei que às vezes eu fiquei chateado na questão, às vezes, o senhor poder, igual você falou, nós somos colegas, vereadores, somos colegas, antes de sermos eleitos, participamos de uma eleição, de poder, às vezes, ter até me ligado ou procurado informação, que às vezes, no princípio, a gente fica, né, que tem outros recursos, de repente eu só fui chamado para ter vindo aqui. Mas eu quero estar aqui para vocês, que aquela secretaria está lá à disposição de vocês, que a hora que vocês precisarem de qualquer dado, qualquer informação, pode me ligar, pode aparecer, porque às vezes assim, marcar um horário que eu não paro lá. Tem dia que as pessoas falam, mas se eu venho aqui eu não te encontro. Eu tenho 7 unidades escolares. Às vezes eu tenho que resolver um problema de FNDE em Brasília, eu tenho que ir em Goiânia para outra situação. E aí, às vezes, assim, as pessoas acham que a gente não trabalha, né? E, assim, eu tenho essa consciência tranquila que o meu papel, eu procuro fazer e fazer jus a um cargo que a gente quer deixar um legado, assim como vocês aqui querem deixar um legado, e a gente faz parte disso. A gente vê uma cidade aí que teve, cada um tem a sua função, mas a gente tem aí 10 anos, né, mais de 10 anos, que a gente vê uma cidade diferente, e isso é a união de um grupo que começou ali em 2013, né, e a gente tem aí Deus no coração, e a gente tem aí a compaixão de fazer o uso de forma correta de dinheiro que não é nosso, dinheiro que é pago pelo cidadão humilde, né, que realmente quer ter uma qualidade de vida melhor.
Então, quero aqui te agradecer, porque tem hora que às vezes a gente não tem essa oportunidade também de poder falar, mas também deixar para vocês que estou ali para recebê-los, para qualquer questionamento, e não vou me ausentar por conta disso, que a gente deve, essa satisfação é para a sociedade venapolina, que às vezes muitas pessoas estão lá, falam por cotovelos, coisas que não entendem, não sabem das dificuldades. Então, isso que você fez aqui também, quero deixar bem claro, importante, né? Eu falei para você, a princípio eu fiquei meio assim, porque a gente tem essa liberdade, né? E dou essa liberdade para qualquer pessoa que possa chegar naquela secretaria e pedir algum esclarecimento. E eu quero, secretário, que o senhor não se sinta chateado e nem constrangido, porque realmente eu convidei formalmente, porque eu acho que nós temos que obedecer o princípio da publicidade que a Constituição nos manda. E talvez se eu fosse no seu gabinete, o senhor ia me informar, eu tenho certeza. Só porque eu não convidei o senhor aqui para falar para mim, é para falar para a comunidade. E aqui na Câmara, o que fala aqui fica registrado, e é a maneira de nós, eu e o senhor, prestarmos conta para quem são as pessoas que são os nossos patrões, digamos assim. Então, a intenção minha jamais é constranger qualquer colega de trabalho, qualquer membro do Poder Executivo, mas é uma postura que eu passei a adotar de fazer por escrito. Nós já fizemos várias coisas de maneira informal e não fica registrado e a população cobra da gente depois. Da mesma forma. Será que fez mesmo? Será que pediu? Será que esclareceu? Então eu adotei essa postura. Tudo vai ser documentado para que respalde o nosso trabalho enquanto vereador, porque nós vivemos, o trabalho nosso é desse jeito, o senhor sabe disso. O seu trabalho também, para que nem eu possa falar diferente daquilo que o senhor falou, nem o senhor também falar diferente também. Nenhum de nós temos hábito disso, mas é uma maneira de dar transparência, publicidade e prestar contas para a população. Eu sou cobrado também, o senhor é cobrado, e o meu papel é cobrar do senhor, o senhor é cobrado pelo povo, e ainda tem o vereador que cobra também, do senhor, do prefeito, né, que a gente sabe que o secretário está ali na gestão, mas tem o papel e a importância que o prefeito tem que cumprir também com isso aí, para ajudar o senhor a cumprir todas aquelas metas e objetivos. Então, eu agradeço novamente e digo ao senhor que não se constranja, porque o que foi feito aqui é simplesmente um ato de publicidade ao nosso trabalho, tá bom? Igual eu falei para o senhor, a princípio eu tinha ficado assim nessa situação, mas a gente entende depois. Eu falei, não, isso é um momento que eu tenho para poder explanar para todo mundo o que a gente está fazendo. Mas eu falei para o senhor e para todos aqui, estou lá para qualquer situação que vocês tiverem com relação a dúvida de algum funcionamento, de algum serviço que a gente está prestando, a gente está lá para isso. E não é só com a pasta do senhor, eu acho que isso é um hábito que a Câmara deve adotar, independente de quem seja o governante, de dialogar com a equipe do Executivo, prestar contas à população, trazer os questionamentos de forma respeitosa. Eu acho que aqui é a casa da democracia, do diálogo, né, das divergências também, porque existe pensamentos divergentes, diferentes, mas aqui é o local de resolver essas questões, e eu acho que é importante o senhor, outros secretários que ocupam outras pastas aí, que no momento oportuno podem ser convidados também para vir dialogar com a gente, igual aconteceu hoje. Senhora presidente, a senhora me permite a palavra? Palavra, vereador. O vereador Cleides fez uma pergunta para o senhor secretário, o senhor passou despercebido e não respondeu ele. Quando ele perguntou para o senhor a respeito daquela creche antiga, para reabilitar ela, e nós tivemos um problema muito difícil no último ano, que teve de funcionar aquela creche ali, porque ela não tem condição nenhuma de voltar a ser creche aqui naquele local. Por quê? Lá
quando chovia, às vezes tinha que correr com as crianças lá de dentro, porque chovia mais dentro do que lá fora. E lá é uma área que tem uma estrutura que não compensa gastar dinheiro naquilo lá. Então, o que tinha que fazer naquilo lá? Tinha que arrancar o telhado, tinha que mexer no ponto daquilo ali, e é uma estrutura que não compensa gastar dinheiro ali. Então, aquela área ali, jamais, só se derrubar aquilo ali tudo para poder fazer outra. Então, lá, daquele jeito lá, jamais. E é um local que não pode gastar dinheiro numa estrutura daquela ali que não compensa. E eu quero deixar registrado aqui para o senhor, que o senhor está de parabéns como o secretário da Educação, porque nós, como os vereadores, nós somos cobrados do povo quando tem algo errado. Ninguém, eu tenho certeza que nem para outros vereadores chegou cobrando nada do senhor aqui que tivesse incorreto. E desde 2013 que eu sou vereador nessa casa, tudo quanto é problema que tem, de tanto de secretário, quanto de prefeito, quanto de funcionário, o povo cobra. O povo procura o vereador e fala, ó, vê o que você faz nesse sentido aí. E o senhor está de parabéns, porque da gestão do senhor, de quando o senhor começou para cá, não teve um ser humano que me procurou para reclamar de nada do senhor. O senhor está de parabéns. Vereador Edson, eu te agradeço aí pelas palavras. A gente sempre trabalha, a experiência de ter um dia ter passado por aqui, por ter um dia já acompanhado por experiências políticas do meu pai, onde aprendi a ter esse gosto, a vida pública, né? Então, assim, eu acho que a gente procura fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente, né? Assim como eu trato os meus colaboradores, né? Que eu acho que o que a gente precisa hoje nesse momento é de respeito, né? E eu trato todos os meus colaboradores, que a gente sabe, tem dia que a gente não está bem, né? Está difícil, a gente procura sempre elogiar, agradecer a todos, porque ainda mais a minha pasta, é uma pasta muito grande, são muitos colaboradores, e aí ali a gente tem diversas situações, mas uma coisa que eu deixo bem claro para eles, eu estou ali de passagem, né, como se diz, eu sei que hoje eu estive lá, amanhã não sei, mas procuro dar o melhor para mim, sempre respeitando o meu colaborador. Sempre falo para eles, faça o que você tenha de melhor, né? Porque erros a gente vai ter. Às vezes vai ter coisa que eu não vou dar conta de atender. Às vezes tem uma exigência ali que são coisas que não vai depender só de mim. Às vezes fala, mas você não viu isso para mim, você não conseguiu. Infelizmente, a gente vai deixar a desejar alguns pontos. Mas sobre essa questão, sobre lá, eu até, assim, às vezes não usei os termos que você usou. E até falei para você que tinha um projeto lá para um centro administrativo, porque, infelizmente, o que ia ser gasto naquele ambiente não fazia jus, né? Mas você estava coberto de razão, igual eu falei. Foi eu mesmo que ajudei a tirar todos os móveis de lá. E quando você tira os móveis, que você vê a realidade, é igual você falou. Infelizmente, não dava para fazer jus daquele ambiente ali para uma unidade escolar. Mas te agradeço pelas palavras aí, tá? Senhor presidente, com a palavra. Palavra. Secretário, só para complementar aqui, quando foi questionado, né, a questão de números ainda, né? São 100 e quantas crianças, você falou? 102, né? Quando colocou que, às vezes, tem mãe que não trabalha e quer colocar o filho lá, né? Não está trabalhando, mas é direito, né? Assim, só para colocar isso aí, que é o direito da criança. E nós sabemos que tem famílias tão desestruturadas, secretário, que a criança só alimenta lá na creche, infelizmente. Isso aí, desde a minha época, quando eu fui conselheiro tutelar, a gente acompanhou dessa demanda. E o Carlos, né, o professor Carlos, era o secretário na época, né, da creche. E a gente sabe que tem criança, presidente, que praticamente não tem alimento em casa, né? A mãe é desestruturada, às vezes não tem presença do pai, quando tem também é desestruturado. Então, ou seja, lá é uma forma da criança ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que, independente de trabalhar ou não, essa vaga não pode ser escolhida. Não, a mãe trabalha, precisa dessa vaga, né? Eu acho que tem que olhar para a criança, não para os pais. A Zezé está aqui, né, como ela trabalha na Secretaria de Saúde, ela vai confirmar isso para mim. Vocês também sabem que tem pessoas aqui em Vianópolis, secretário, que tem condições financeiras elevadíssimas e pega remédio no Juarez Barbosa que custa até 30, 40 mil reais. E a pessoa tem condições de comprar, né, Zezé?
Você entendeu? Mas é o direito dela. É o direito, o remédio está lá, ela faz o processo, né, às vezes, e pega o medicamento. E nós sabemos que a pessoa tem condições de adquirir esse medicamento sem precisar da ajuda do Estado. Então, ou seja, eu acho que, com relação ao direito, tem que ter muito cautela sobre isso, porque eu sei, professor, que eu trabalhei no Conselho por 2 mandatos, e eu acho que essa demanda hoje é muito maior do que nessa época, de 10 anos atrás, de crianças que só alimentam a gente se estiver na creche, se estiver na escola, né? E hoje nós sabemos, até comentei com um colega aqui, Rildo, o vereador Rildo, que acho que você também sabe, né, que a Escola Bueno abriu um berçário, né, devido à demanda tão grande. Mas nós sabemos que as pessoas que têm uma baixa renda, secretário, não conseguem colocar o filho lá, né? Eu falo pela minha filha, que no período da pandemia, ela teve que pagar a creche particular, né, para o meu neto, porque estava difícil para mim e para todos ficar com ele. Então, assim, a gente sabe das dificuldades que é. E sabemos que foi muito importante, né, esse berçário hoje do Bueno, mas nós sabemos que vai atender a demanda de crianças, né, secretário, que tem um poder aquisitivo melhor, né? Então, as famílias que não têm um poder aquisitivo, que não têm um salário melhor, não vai conseguir jamais. Então, tem que ter muito cautela, assim, eu falo isso como representante do povo e como conselheira que fui, que eu sei que tem criança que só alimenta se estiver na escola ou na creche, né, naquela educação infantil ali, que vai ter um alimento de qualidade, porque em casa, infelizmente, não tem. Vereadora Maria Badia, quando, assim, quando eu falei, às vezes, no termo, às vezes, bem criterioso, a gente assusta, porque na questão, a gente vai pensar assim, eu não vou colocar ninguém que não trabalhe, que não esteja trabalhando, que vai ter o filho lá, né? Ou só quem está trabalhando que vai ter o filho lá. Quando eu falei para você criterioso, é porque a gente não pode cometer injustiças. Porque isso que você está falando é a pura verdade. Quando a gente fala, mas fulana não nem trabalha, mas você vai olhar para o lado social, vulnerável, eu falo mesmo, o cidadão ele é egoísta, ele vai olhar para o seu próprio umbigo, ele quer defender o dele. Então, quando a gente fala para ele, que às vezes a gente adota algumas situações, e chega lá para mim, mas lá tem muita gente que não trabalha e tem a criança lá dentro. E eu já tenho uma lei que... Né? Me desculpe, presidente, eu posso entrar um pouquinho nesse debate? Porque a vereadora Maria Badia, acho que ela não foi bem sucinta, porque a vaga não é da mãe e nem do pai, a vaga é da criança. E essa criança ela não vai pagar se a mãe trabalha ou não. O direito de quem trabalha muito, da mãe que trabalha muito, e o filho dela com a filha do que nem trabalha é o mesmo. Então, esse critério jamais pode ser usado. Esse não. O critério, a vaga é da criança. Se a mãe trabalha ou não trabalha, ela não tem mais e nem menos direito do que o pai que trabalha, né? Eu espero que esse critério seja usado dessa forma. Rildo, assim, os complementos que você colocou, justamente quando eu até friso isso muito, quando eu faço uma reunião de pais lá, que tem pais que usam aquilo lá, que acham que aquilo é um depósito de criança para o pai poder ir trabalhar. É que eu preciso trabalhar, eu preciso pôr a criança lá. Praticamente 99%, se você fazer, ele vai te dar essa resposta. Né? Mas a gente sabe disso. Eu falei aqui que lá... 100%. Né? 100%, não é 90%. Todo mundo que deixa lá... O intuito é esse. Então, hoje, e a gente aqui, eu falo como professor agora, que aquele espaço, aquela primeira unidade escolar da vida dessa criança, é a que mais oferece a ela as condições de aprendizagem no futuro. A gente já tem estudos aí, a gente está investindo, tanto que eu tenho uma profissional, a gente tem hoje profissionais, formadores na minha secretaria, e vou destacar aqui elas, né, que eu tenho lá a Melca, principalmente, que fica nesse setor, né, eu tenho a Fernanda, eu tenho lá a Vanessa, eu tenho a Célia, eu tenho a Mara Juliana, porque assim, a gente entende hoje, ainda mais com o governo entendeu, né, nessa junção, com o Alfa Mais, que a gente teve a premiação com a escola aqui, nós tivemos dentro da nossa regional, a escola Luísa Viana, que foi, né, premiada, inclusive, na nossa regional. E nós tivemos uma terceira, né, uma segunda escola que ficou em terceiro lugar, né, na regional, que foi a escola Zenaide. Então, a gente sabe tanto que é importante essa parceria, que não existe mais
o aluno do município e o aluno do estado. É uma junção, é um segmento, né? Então, hoje a gente tem investido lá porque é lá que a gente precisa mexer. E quando eu falo que, às vezes, o pai ele precisa... mas é quando você toca de mexer no bolso de um pai. Porque a instituição é pública, é obrigação do poder público de dar o livro, o uniforme, ou isso, aquilo, outro. Eu procuro sempre conscientizar as pessoas. De você colocar um filho no mundo, existe uma responsabilidade, existe um planejamento, né? E, às vezes, por conta dessa diversidade familiar, vai fugindo do controle, a gente vê que as pessoas não têm mais, ele não vê que o que ele investe, que é um investimento. Quando você coloca na educação, qualquer valor que você venha a contribuir com o poder público, que a gente possa melhorar o ensino dessa criança, ele não vê isso como investimento, ele vê isso como uma despesa. Mas eu não posso. E isso é praticamente 90% das pessoas, né? Mas é assim, só para concluir, que colocou, a gente, quando fala em critérios, é criterioso que eu preciso pedir e analisar. Eu tenho uma comissão justamente para que a gente não cometa injustiça, que eu possa realmente colocar a minha cabeça no travesseiro. A gente pede a sabedoria para Deus, porque existe aqui, a gente criou realmente essa portaria para ela nos ajudar, porque de primeiro, quem chegasse primeiro, né? Então, mas tem coisas que eu preciso medir. Infelizmente, eu preciso medir, porque, igual eu falei, nós temos uma demanda grande. Quero um dia que Deus permita que a gente zere isso, né? Que a gente consiga, através dos nossos esforços, zerar e poder atender qualquer momento uma pessoa que precisa daquela unidade escolar. Continuando a lista de oradores, o vereador Leonardo de Jesus. Senhora presidente, senhores vereadores, a todos que estão no plenário. Senhor presidente, só para fazer um convite a todos os vereadores, a todos que estão presentes, que dia 21 de setembro vamos fazer a primeira caminhada em prol da pessoa com deficiência aqui em Vianópolis. Vai ser às 7 da manhã, vamos sair da praça perto do estádio, que eu não lembro o nome, e vamos até o Parque do Danilo. Então, quero convidar a todos para estar presente conosco lá. Muita cadeira de roda andando aí na rua. E no dia 22 vai ter uma blitz de conscientização. Essa blitz vai ser feita na praça 19 de agosto. Vem uma equipe do Detran para estar entregando uns panfletos, uns folhetos, orientando as pessoas a respeito de questões de vagas, de rampas, essas coisas. E no dia 23, que é no sábado, a partir das 9 horas da manhã, vem uma equipe de rugby de Brasília para se apresentar rugby em cadeiras de roda. Eu já estive lá com eles, já vi como é o esporte, um esporte que está crescendo muito, já é esporte paralímpico, né? Então eu queria só convidar todos os colegas, toda a população vianopolina a estar participando conosco aí. Obrigado, presidente. Antes de encerrar a sessão, você vai falar, Gerdinho? Antes de encerrar a presente sessão, em nome desta casa, a gente quer parabenizar a Maria Catarina pela passada do seu aniversário hoje. Que Deus dê muita saúde para aquela menina, uma menina muito boa, esforçada, trabalhadora. Que Deus abençoe ela juntamente com sua família. E eu quero também aqui agradecer a presença de cada um de vocês e principalmente os nossos colegas aqui, os vereadores todos, pela aprovação da moção pela vida. E também, Maria Badia, quero falar para você que te parabenizar pelo título que você vai dar para a Juliana, que a Juliana é a pessoa que a gente, igual o Cleidinho falou, uma pessoa que a gente, Vianópolis inteiro ama aquela Juliana. E a gente sabe, não vou falar muito não, porque vou falar... E quero agradecer a cada um de vocês, que Deus nos abençoe, que nos dê muita saúde. E obrigada, viu, secretário Kleber,
pela sua explicação aqui para a gente. Está de parabéns pelo seu trabalho, tá? Te admiro. E que Deus nos abençoe, que nos dê saúde e uma boa noite para cada um de vocês, para cada um de nós, todas as pessoas que nos acompanham. Eu declaro encerrada essa sessão em nome de Jesus.